Fala pessoal, tudo bem? E olhem só que maravilha que eu trouxe aqui hoje para vocês. O livro Joana d'Arc, a Médium, escrito por Leon Denis. Leon Denis é um pensador espírita, foi um pensador espírita, médium, grande propagador da doutrina espírita após a morte de Allan Kardec. E ele vai nos trazer aqui nesse livrinho a biografia de Joana d'Arc, com a visão espírita, com a visão dele, Leon Denis. Como que ele fez isso? Ele pegou toda a história de Joana d'Arc e foi nos relatando, desde a sua infância até os momentos em que ela foi para a guerra e também nos seus momentos finais de sua morte. Então ele nos mostra que desde sua infância Joana d'Arc já tinha inspirações, visões, já ouvia vozes de seus amigos espirituais. Ela os entendia como santos e santas católicos que estavam vindo para lhe auxiliar, já lhe orientando que ela tinha uma grande missão divina. Pois bem, quando ela atinge 17 anos de idade, a França está em guerra contra a Inglaterra, possui várias cidades se rebelando, algumas já estão do lado da Inglaterra, outras estão neutras, uma confusão danada em toda aquela região. E ela percebe que é o momento de agir, ela recebe as inspirações divinas, ouve as vozes e parte com certeza absoluta da sua missão. Então ela vai primeiramente a uma cidade tentar buscar o apoio do rei Carlos VII para conseguir algumas tropas, algumas pessoas para lhe auxiliarem na guerra. Nesse começo ela não tem tanta facilidade em conseguir essas pessoas, mas depois de um tempo, de acordo com o seu discurso, o modo como ela falava com as pessoas, como ela tratava todos, ela conseguiu, em um determinado momento, receber o apoio do rei e um pequeno contingente de pessoas para lhe auxiliar em uma batalha numa cidade próxima que estava acontecendo. Então ela vai para essa cidade e consegue ganhar a batalha muito facilmente. E seu nome já começa a ficar na boca do povo, como uma pessoa que veio justamente com essa missão de Deus. Ela então consegue reunir um grupo um pouco maior de pessoas e parte em direção a Orleans. Orleans, que estava cercada, acredito que em 3 dias ela já conseguiu recuperar a cidade e ter o seu nome mais divulgado ainda em todo o território francês. Pensem bem, ela era uma garota de 17 anos, era uma camponesa, morava no interior da França. Em 1429, 28, não tinha conhecimento basicamente de nada. Como ela conseguiria realizar tamanhas tarefas? Então, à medida que Leon Denis vai nos contando a história de Joana d'Arc, ele também vai nos levantando esses pontos interessantes, mostrando, através da razão, do bom senso e dos fatos comprovados que ficaram intactos, e nos chegaram até hoje, mostrar como ela era realmente uma médium, como ela conseguia receber as mensagens do mundo espiritual e colocar em prática o que lhe estava sendo pedido. Pois bem, então em Orleans foi assim, podemos dizer que foi o auge, de sua carreira, desse pequeno período em que ela esteve tentando reunificar a França, acabar com a guerra. Depois disso ela conseguiu, ainda acredito que vencer mais algumas batalhas, mas ela também começou a se deparar com algumas derrotas. O rei Carlos VII, após ser consagrado por ela recebeu também essa inspiração de consagrarem ele na cidade de Reims. Após fazerem essa sagração do rei, ele começou a deixar ela um pouco de lado e não a apoiá-la tanto quanto antes. Então ela começou a sofrer algumas derrotas até o momento em que ela foi capturada em Compiègne.
Compiègne, na França. Ela foi capturada pelo Conde de Luxemburgo, que a vendeu para os ingleses. Então ela foi levada para um castelo inglês e durante um bom período, vários meses, ela teve muitos sofrimentos, pois ela foi presa e algemada, presa a diversos pesos, acorrentada. Padeceu muito, sofreu muitos interrogatórios, onde basicamente eles queriam que ela dissesse que apoiava a Igreja Católica, mas ela era resistente, falava que nesse momento, né, ela estava ouvindo as vozes de Deus, ela estava seguindo o caminho que Deus estava indicando para ela. Então ela resistiu, recebendo ainda assim um amparo espiritual até o momento culminante de sua morte na fogueira. O autor Leon Denis vai também nos trazer as mensagens espirituais, né? As mensagens da importância da missão de Joana d'Arc, o porquê que ela veio, a sua mediunidade, da onde que ela já trazia isso. Então ele nos diz que esse conhecimento, esse seu modo de liderar e tudo mais, ela já trouxe de outras vidas. E além disso, ela recebeu as inspirações divinas do que deveria ser feito. Leon Denis nos fala que em muitos casos, em muitos períodos da civilização, nós recebemos esses mensageiros divinos que têm como intuito nos trazer a mensagem de Deus. Só que em muitos casos nós negamos, né? Nós não acreditamos que eles estão trazendo alguma mensagem ou que eles mesmos possuam um contato e uma interação com esse mundo espiritual. Leon Denis vai nos mostrar bem claramente todos esses processos e nos dizer que toda vez que nos afastamos dessa fonte de inspirações divinas e tendemos a vir mais para o lado racional, onde tudo tem que ser explicado cientificamente, toda vez que nós nos afastamos e partimos para esse lado, sofremos, às vezes, padecemos de grandes sofrimentos. Tudo bem, pessoal? Esse é um pequeno resumo do que nós vamos ver no livro. Em relação às notas, facilidade da leitura, eu vou dar 4 estrelas. Essa minha versão aqui é de 98. Tem algumas palavras que já mudaram não mudaram o significado, mudaram a ortografia e tudo mais, mas ainda assim está muito claro. Tem uma versão mais nova no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Em relação ao conhecimento, eu vou dar 4 estrelas. Acredito que em alguns pontos o autor podia se aprofundar um pouco mais, mas também é um pouco complicado devido à escassez de informações daquele período. Em relação ao entretenimento, eu vou dar 3 estrelas. É uma biografia, então em alguns momentos ele nos conta a história, em outros momentos ele nos passa algumas informações dela, em outros momentos ele nos passa informações sobre o espiritismo. Então não é um livro assim tão interessante, que te entretém e te mantém preso na leitura. Mas mesmo assim a nota final fica sendo de 4 estrelas. Aconselho para quem quiser comprar que visite o site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Lá vocês podem encontrá-lo, ou pelo link que eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Caso queiram mais informações a respeito desse livro, podem visitar o nosso site www.bibliophilos.com.br. Lá vocês vão encontrar uma análise um pouquinho mais detalhada sobre o livro. Tudo bem? Caso tenha alguma dúvida ou comentários, também deixem abaixo. Obrigado, um abraço e até mais.